Oi, você está sofrendo com ácaro ou conhece alguém que está sofrendo com ácaro, que trata e poucos dias depois ele retorna? Já usou várias coisas e até agora não resolveu? Não faz a mínima ideia do que é que está acontecendo? Por que isso acontece? Fica com a gente. Hoje eu vou te dizer por quê. Tá? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Biano Albuquerque. Sou um pequeno colecionador e produtor de rosas de deserto. E esse canal foi criado para amigos e clientes que tinham dificuldade no trato com a rosa do deserto, tá? O vídeo de hoje, ele é para a Claudinha Santos. Ela nos mandou uma mensagem dizendo que está tratando os ácaros, mas retorna e retorna. E hoje eu vou tentar explicar para ela o que é, tá certo? Só que antes da gente entrar no assunto, deixa eu mostrar aqui duas coisinhas lindas para vocês. Vamos lá? Ó, pessoal, essa aqui é uma daquelas que eu falei que seriam roxas, né? Que são filhas da Via Láctea com uma outra roxa que eu tinha, tá? Mas ela tá aqui que eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. O normal das rosas do deserto são essas 5 pétalas, tá? Mas de vez em quando acontecem umas coisas interessantes, ó. Essa tem 4. Não é a primeira que nasce aqui assim, essa é a segunda. A primeira que nasceu assim foi uma amarela. Você só vai saber se isso aqui permaneceu, se está agarrado no gene dela a partir da segunda floração. Como ela é uma plantazinha jovem, aí às vezes acontece isso. A partir da segunda floração, se ficar assim, então ela vai sempre florir assim com 4 pétalas. Tem a Scorpio, que ela floresce às vezes normal com 5 e as outras vezes com 6. E tem a Mademoiselle que floresce com 7. Agora uma outra coisazinha. Ó, essa aqui é uma das minhas variegatas de sementes, tá? E olha só que coisinha linda que saiu. Olha só que contraste lindo. Ó, afastar para vocês verem, tá? Uma negrazinha avermelhada no meio da porcelana. Lindo, não é não? Papai tá todo orgulhoso hoje. Tá? Vamos lá para os ácaros. Claudinha, ninguém pode ir para a guerra sem conhecer o seu inimigo. Tá? Por isso eu vou primeiro falar para você sobre o ácaro, o que ele é. Depois eu vou ajudar a identificar as pessoas como encontrar o ácaro nas plantas aqui. Já separei até algumas minhas aqui do meu viveiro, como sempre. Uso aqui como exemplo. E depois vou mostrar as formas de tratamento, tá? E explicar porque muita gente erra. Porque, por incrível que pareça, muita gente se preocupa mais com o veneno e esquece um detalhe que é muito, mas muito importante mesmo, que é a parte mecânica. Tá? Lá na frente vocês vão entender o que é isso que eu estou falando. O ácaro, ele é da classe dos aracnídeos, tá? E da subclasse Acari. O que é subclasse? É porque, imagine como uma família. São muitos e muitos tipos de ácaros. Para você ter uma ideia, tem ácaros nesse momento em cima da cama de boa parte de nós aqui, comendo a nossa pele que caiu lá. Tem ácaro no travesseiro que causa as rinites. Tem ácaro na pele, no nosso rosto, tá? Aqueles cravos que a pessoa coloca para fora, por incrível que pareça, aquele é ácaro. Né? Tem ácaro sobre os cílios dos nossos olhos, mas o ácaro que nos interessa aqui, a subclasse dele, é aquele que ataca aqui as nossas plantas. Tá? Eles são vários, não é só um tipo. Tem um vermelho, tem um rajado, tem um branco. Alguns a gente consegue ver, tá? Outros não, mas tem uns sinais que quando chega lá nas plantas você vai entender. Tá? E porque é impossível acabar com o ácaro? Ó, ele é um serzinho muito interessante, tá? Primeiro, porque o ciclo de vida dos ácaros que atacam aqui as nossas plantas variam de 7 a 20 dias. Esse tempo vai depender do clima, da umidade, do calor, tá? Geralmente colocam até 150 ovos, mas vamos fazer uma base de 100 ovos, tá? Para ficar mais fácil o cálculo. Uma fêmea em 20 dias vai colocar 100 ovos, tá? Imagine esses 100 ovos multiplicado por mais 100, tá? Em 20 dias. Quando você pensar que não, o negócio tá feio. E se você exterminar, por incrível que pareça, se você botar um veneno e ficar só uma fêmea, tá? Ela não vai precisar de um macho para colocar ovos.
ela mesmo se autofecunda e se clona e coloca os ácaros. Para você ver, essa é a razão, uma das razões pela quais é impossível a gente eliminar o ácaro. Tá? Diferente do que muita gente pensa, ele não suga a planta, ele só raspa a casca. Tá? E é bom eu falar isso porque aí a gente vai retirar uma mentira que tem gente que fala por aí que acha que ácaro transmite o vírus mosaico para as plantas, né? Para você transmitir o vírus mosaico, você tem que melar a seiva de uma planta e contaminar com a outra. Não acontece isso com o ácaro. Tem outros insetos que fazem, mas não o ácaro. Ele só raspa as plantas. E ele prefere as primeiras folhas de baixo, né, do meio ali da planta, aí depois vai subindo até as flores mais jovens. Como foi que o ácaro chegou em nossas plantas? Tá? Existem 3 razões, 3 formas. Tá? A primeira, por incrível que pareça, foi eu e você que trouxemos. A gente vai, compra outra planta, né? Necessariamente nem precisa ser uma rosa do deserto, pode ser qualquer outra planta. E traz e coloca ali, não faz uma quarentena, não passa alguma coisa para fazer um tratamento. E o ácaro mesmo vê nela e necessariamente não precisa estar visível, porque às vezes é um pouco complicado ver também, especialmente para quem não tem muita experiência. E essa é a maior forma de disseminação dele é essa. Tá? A segunda é ele mesmo sai andando, uma partezinha mecânica. Ele começa a infestar aqui, tá? Digamos que eu e meu vizinho aqui criamos plantas. Ele começa a infestar aqui, eu não trato. Né? Ele começa a sair da parte de baixo, ele prefere as partes de baixo das plantas, começa a passar para cima, depois vai passando para as outras folhas, depois para as outras plantas e vai avançando em metro, né? Até chegar, no caso, do meu vizinho. E agora a terceira parte, que é de fazer inveja até os super-heróis da Marvel. Ele não tem asa, não tem capa, mas se aproveita do vento, quando o vento está muito forte, se larga nesse vento e sai voando e acaba chegando nas nossas plantas. Tá? É por isso que às vezes você cria uma planta num apartamento lá no 15º andar e de repente a sua planta aparece ácaro e você não faz a menor ideia como foi que esse trem chegou lá. Tá? Esse é o nosso inimigo. Agora vamos para outra parte lá, vamos tentar aprender a identificar ele nas plantas. Eu separei aqui 3 plantas que estão com sintomas de ácaros, tá? Se alguém tiver em casa uma lupazinha, vai ajudar muito, tá? Mas um dos primeiros sintomas é esse aqui, ó. Você vê a sua folha ela se contorcendo de um lado. Quando você vira, você percebe que esse lado que está se contorcendo, ele está perdendo a serosidade da planta, a cera, aquele brilho, tá? Começa a ficar raspado. E você percebe também pequenos, não sei se vai dar aqui, se vou conseguir focar. Deixa eu ver. Uns pequenos pontinhos brancos, tá? Esses pontinhos ou são ovos ou são as ninfazinhas dele, tá? Apesar de que tem um ácarozinho branco menor que a gente não consegue ver também, mas geralmente é isso. O segundo detalhe que você tem que prestar atenção, ó, deixa eu ver se vai conseguir focar. Deixa eu botar minha mão aqui por trás para ver. Se não der nessa, deu, ó. Você vê que tem pequenos teias de aranha aqui, ó, que passa de umas folhas para outras. E aqui, ó, também você vê que vai perdendo a serosidade, tem alguns pontinhos brancos, ó. Essa teia de aranha, que aqui vai ser mais visível, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui tem bem mais teias de aranha, mas como é fininha fica um pouco difícil aqui na câmera, tá? Aqui, pronto, aqui tá muito, ó. Tá vendo, ó? As teiazinhas de aranha. Essa teia de aranha, ela usa para ajudar a segurar aqui os ovos, proteger os ovos, tá? E proteger também as ninfas. Esse é um outro sinal que sua planta está com ácaro. E as folhas, ó, você vê essa aqui tá bem atacada, ó, tá com ácaro em todo canto, ó. As folhas você vê que elas mudaram a cor, estão todas opacas, cinza, tá? Algumas estão até enrugadas, ó, com o sinal avermelhado atrás também.
dando a impressão assim que é um vírus mosaico. Mas no caso aqui não é, nesse caso aqui são os ácaros, tá? Bom, o que fazer daqui? Deixa eu te falar uma coisa interessante, tá? Desmistificar outra coisa também. No vídeo anterior aqui, que eu gravei aqui no canal, eu falei para vocês que ácaro era uma coisa interessante. Às vezes ele atacava uma planta lá no meio, tá? De todas as outras. E o pessoal fala muito de arábico. Que arábico é filé de ácaro, aquela coisa que os ácaros vão aparecer primeiro nela. Olha, eles gostam dela assim, mas não é bem assim não o negócio. Eu tenho aqui 9 arábicos. Essas 9 arábicos aqui, ó. 3, 6, 9, na verdade não é 9, só que tem 9, 10, 11. 11 arábicos, ó. Nunca tive um problema de ácaro com elas aqui, já estão aqui há vários meses. Nunca apareceu um ácaro nelas, tá? Mas nas outras aqui ao redor, de vez em quando eu encontro, aparece. Tá? Vamos agora, detector, o que fazer? Tá? Deixa eu lhe falar uma coisa, tá? E isso não é brincadeira não, isso é real. A melhor forma de tratamento para ácaro ainda é a prevenção, é você controlar no início, tá? Se você desprezar isso aqui, depois dessa planta ela vai começar a atacar as outras ao redor e vai chegar uma hora que o tratamento vai ficar meio complicado, tá? Você não tem que se desesperar nesse caso aqui não, ó. Tem uma coisa bem simples que você pode fazer que às vezes resolve. Por incrível que pareça, na maioria das vezes, nessa aqui não vai resolver não, porque o ataque aqui já está bem severo, ó. Mas nessa aqui resolve, tá? Você tira ela, ó. Você tira ela, leva para um local afastado, pega uma mangueira, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pega a mangueira, deixa o jato mais forte que você puder possível e pode jogar assim por baixo, ó. Depois por cima. E 70% das vezes isso é o suficiente. E para aqueles que moram no sítio, que não tem água encanada, ó. Esse rapazinho aqui gera uma pressão muito boa, consegue tirar também. E se você tem mais de uma planta, você precisa de um rapaz desse, tá? Para aplicar defensivos e várias outras coisas. Outra coisa que você deve fazer também, tá? Você derruba o ácaro lá, mas se o seu terreno tiver muito mato, não vai adiantar muito não, viu? Aqui eu deixo o mato porque é um consórcio, tá? O terreno aqui ele não é meu, ele é cedido pelo meu irmão, que também é um inscrito aqui no nosso canal, não conhecia as rosas do deserto, e hoje vive postando as rosas, se tornou um apaixonado, tá? Aí aqui o que a gente faz, uma parte do terreno fica comigo, a outra parte fica com a minha mãe, que é uma senhora já idosa e gosta de criar galinhas, tá? Não me interessa expandir mais, porque como eu já falei aqui, não é minha atividade fim. E isso aqui é a quantidade de rosas que o meu trabalho permite eu cuidar com qualidade. Não adianta eu querer colocar mais, porque não será bom para mim nem para as plantas. Tá? Então, de vez em quando eu abro aqui e deixo as galinhas entrarem para comer o mato. Mas como já está um pouco grande, porque está chovendo direto aqui em Natal, de vez em quando eu meto a enxada e tiro tudo. E isso que eu vou fazer essa semana. Então, você tem que tirar o mato e suspenda as suas plantas. Tá? Lembre-se que eu falei, existe a parte mecânica. A parte mecânica, ó, você derrubou os ácaros lá e ele vai sair correndo. Tá? Vai andar alguns metros. Para a vida dele é alguns metros. Né? Para a gente é pouca coisa, mas para ele que é muito miudinho, alguns metros é muita coisa. E sua planta estando suspendida, já evita muito. Tá? Vamos lá, outras coisas que a gente pode fazer. Uma outra coisa, ó, eu nunca tive problema de ácaros aqui, ó. Tá? Por quê? Aqui também, ó, nunca tive.
Lembra-se, não sei se vocês, aqueles que acompanham aqui, já viram todos os meus vídeos, tem uma teclazinha que eu sempre bato. Local com sol, tá? E ventilado. E isso ajuda muito a evitar eles de se proliferarem aqui. E na hora da rega, ó, outra coisa que você pode fazer, você deixa o jato forte e no lugar de vir por cima, você vai assim, ó, batendo assim nas laterais. Tá? Ajuda a derrubar muito eles das plantas e tirar. E não só ele, como outras pragas também. Tá? Esse é um outro procedimento que você pode fazer. Feito tudo isso, de repente por alguma razão ele se proliferou, tá? Porque ácaro, quem não teve, ó, vou dizer uma coisa interessante, tem gente que vai ter uma sorte e nunca vai aparecer na vida. É possível? É sim, tá? Mas o normal é que umas 90 ou 99% das pessoas em algum momento vai ter esse rapazinho. E alguns já podem até ter tido, ter se livrado e não sabem, tá certo? Vamos lá, o que é que depois disso se proliferou, o que é que algumas pessoas fazem que eu não recomendo e o que é que você pode fazer. Voltamos aqui para minhas 3 plantas, tá? Uma que estava com o princípio de ácaro, que a gente deu jato d'água ali. Vou ficar observando ela para ver se reaparece, dá outro jato, se eu perceber que está reaparecendo. Uma aqui, ó, que está meio termo, tá? Não está tão ruim assim, mas está meio termo. E essa aqui que está muito atacada, tá? O que acontece? Tem gente que é o primeiro sinal de ácaro, arranca as folhas, todas as folhas das plantas. Eu não recomendo isso. Eu vou lhe dizer por quê, tá? O pessoal que é de elétrica aí vão entender bem melhor. Preste atenção. Eu quero que você olhe para a sua planta e entenda ela como um sistema fotovoltaico, tá certo? Onde as folhas são as placas que estão lá em cima da casa, captando energia da luz do sol, desce por um sistema, tá, de fios elétricos e vai para um armazenamento, tá? Digamos que seja do sistema offshore, fora da rede, que tem um banco de baterias. Aqui é o banco de baterias, ó, tá? A energia que é captada aqui, ela vem pelo sistema e é armazenada aqui. Quando você arranca essas folhas, se aqui não tiver energia suficiente, vai prejudicar o surgimento de novas folhas. Ele já vai ser comprometido, vai demorar um pouco para sair. E quando ela voltar a sair, se você não tiver controlado os seus ácaros, ela vai ser atacada de novo. Aí novamente você vai e arranca. E chega uma hora que o seu banco de baterias não suporta e você vai acabar perdendo a sua planta, tá? Olha só, essa aqui, normal. Essa aqui eu já recomendaria, ó, mas essa aqui tem que ser realmente podada, tá? Porque essas folhas aqui, ó, elas não se recuperam mais. No estado em que elas estão aqui, elas não têm mais recuperação, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento aqui, tá? Vou só reforçar um pouco a adubação e depois vou podá-las. Ou, dependendo do que eu fizer, ela mesma elimina as folhas. Nesse caso aqui, pode se podar. Nesses casos aqui, ó, eu não recomendo, tá? Isso aqui você pode até esperar sair umas novas folhinhas e depois retira as velhas. Elas não se recuperam, tá certo? Vamos lá, outra coisa que você pode fazer. Ó, um dos melhores tratamentos que tem, esse eu recomendo para 100% das pessoas que tiverem aqui, é com enxofre solúvel, tá? O enxofre solúvel só tem vantagens, Ele, além de funcionar como acaricida, na verdade ele pode até matar alguns ácaros, tá? Mas a função dele maior na planta é porque ele torna o sabor dela desagradável para as plantas. E além de funcionar como acaricida, ele funciona também como fungicida e ainda alimenta suas plantas. Para quem tem poucas plantas, compensa mais você ir numa loja de agronomia e comprar uma marca de enxofre que é muito divulgada aí nos canais, vocês vão saber qual é que eu estou falando, que é uma de 300 gramas. Tá? Você vai pagar um pouco mais caro, mas compensa porque é poucas plantas. Mas para você que tem muitas plantas, o melhor local para se comprar esse enxofre é o Mercado Livre. No Mercado Livre, o pessoal compra os sacos grandes
e fraciona eles em 3 quilos, 5 quilos. E você vai usar nas suas plantas. Você vai usar de 3 a 5 gramas para diluir por litro d'água. Para quem tem dúvida, ó, é isso aqui, ó, uma colherzinha de chá, tá? Por litro d'água. Você pode dissolver, vai colocar nas plantas por baixo, sempre. O tratamento começa na parte de baixo das folhas, tá? Depois por cima, no caldex, pode passar na planta toda. Ele não, dificilmente vai causar uma toxicidade nas plantas, tá? Ele é excelente. Lembrando aquelas recomendações que eu falei, afastar as plantas, tirar o mato, suspender. Quando você encontrar a sua planta, passe nela e passe também nas plantas ao redor e você vai sentir uma diferença. Você vai sentir uma diferença nas folhagens e tudo. Você vai ver que a sua planta vai agradecer. Tá? O outro erro que muita gente comete é porque eu falei para vocês que o ciclo de vida deles varia de 7 a 20 dias, tá certo? E que era impossível exterminá-los. Por que é impossível exterminá-los? Se ele está adulto e você eliminou, você fez isso, matou os adultos, tá? Isso não acontece com os ovos e as ninfas. Para você ter uma ideia, o negócio é tão complicado que se de repente você arrancar todas as folhas e soltar no chão e essas folhas estiverem com os ovos ou as ninfas, eles entram em estado de dormência. Os adultos não fazem isso, chegar o tempo eles vão morrer, mas elas entram no estado de dormência e pode passar até alguns meses ali até aparecer novas folhas. Então o tratamento que você fez, ele tem que ser repetido, tá? E você tem que fazer isso na marca, direitinho. Tá? Espere 3 dias ou 5 dias e repita, faça isso novamente ali naquela planta para ter certeza que você eliminou. Eu estou falando isso quando o negócio está um pouco mais severo. Tá? Mas se você começou a detectar, você pode fazer isso, passar, fique observando, passe de novo. Recomendo também você, se quiser, uma vez por mês, passar isso em todas as suas plantas, vocês vão ver que elas só agradecem. Tá? Aí o enxofre, de repente, por alguma razão, não está resolvendo e você quer passar para a parte de venenos. Então vamos lá, já que a gente está aqui para ensinar, vamos ensinar tudo. Vamos lá para a parte de veneno. Ó, existe 2 tipos de venenos, tá certo? Alguns que você vai poder comprar sem precisar de receituário e algum que você vai ter que ter o receituário do engenheiro agrônomo. O caso é esse aqui. Tá? Eu falei em um vídeo anterior que eu tive um caso de ácaro aqui que eu não consegui controlar e precisei passar para o químico. Foi esse rapazinho aqui. Daqui a pouco eu chego nele e vou mostrar ele quem é, o que é, para vocês entenderem, tá certo? Mas vamos primeiro para aqui, ó. Eu quero que vocês esqueçam os nomes e se preocupem com o princípio ativo. Por que isso? Porque às vezes você está tão preocupado com o nome e você acaba comprando o mesmo princípio ativo com outro nome. O ideal, ó, isso aqui é para carrapato, que faz parte da família lá, tá? Dos aracnídeos. Você pode usar em ácaro, pode, mas você vai ter que dobrar a quantidade que usaria para carrapatos. E lembre-se que eu falei a parte mecânica. Por isso que eu estou com esses 2 rapazinhos aqui, que eu vou já explicar para vocês. Tá? Isso é fundamental para quem está tentando fazendo isso aqui, vive passando veneno nas plantas e não resolve. Tá? Você mata alguns e outros não. Se você associar com a parte mecânica, você vai ter uma grande chance de resolver seu problema. Você vai usar o veneno que você usar, esse aqui é muito usado, é muito bom, tá? O Triatox, que o princípio ativo dele é o amitraz. É muito bom mesmo. Tá? Então o que é que você vai fazer? Você vai tentar usar 2 princípios ativos. Ó, esse aqui é da cipermetrina. É um dos que faz... Todos fazem mal pra gente, né? Mas esse aqui faz um pouco menos. Tá? Se aqui recomenda para carrapato 1 ml por litro, você vai usar 2 ou 3, tá? E junto com ele você vai usar um óleo mineral. Só que o que acontece? O óleo mineral, a molécula dele não se junta à água, tá? O pessoal da química aqui sabe.
Então o que é que você vai fazer? Ó? Você vai pegar 7 ml de óleo mineral com 5 ml de detergente neutro, aquele lá de casa, de lavar louça. Tá? A molécula do detergente vai ajudar a segurar esse rapaz e esse aqui, ó, na parte de baixo da folha. E assim você vai atrapalhar a parte mecânica, tá? Ou seja, os bichos vão ficar ali presos e não vão sair. E isso acontece muito também, que também é muito bom para quem quer trabalhar na prevenção, com o óleo de nim, tá? Não precisa disso aqui, ó. Você pode tentar o óleo de nim, ele vende concentrado também no Mercado Livre. E ele, para aqueles que já usou, sabem o que eu estou falando, ó. Ele fica como se fosse um óleo agarrado na folha, que isso atrapalha muito também a parte mecânica do ácaro. 3 dias depois, você vai usar um outro princípio ativo. E 3 dias depois, você pode voltar para o primeiro princípio ativo que você estava. Tá? Por que isso? Para evitar, ele se adapta. Tá? Ele é tão forte que se adapta. E essa adaptação faz com que esse rapaz aqui seja controlado. Tá? Para evitar de repente a gente produzir um super ácaro que não consiga mais ser combatido. Tá? 3 dias um princípio ativo, trabalhando a parte mecânica, 3 dias depois outro princípio ativo, também a parte mecânica, e 3 dias depois outro princípio ativo. E outra coisa, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer, tá certo? Qualquer coisa, independente de veneno, adubo que vocês forem aplicar via foliar, devem ser aplicados no final da tarde, tá? Se você insistir e for fazer isso no período de sol, tá? Um período quente, você vai queimar suas folhas. Tem que ser feito no final da tarde. Eu falei para vocês que eles se adaptam, tá certo? No mercado, a cultura, o nosso Brasil é fantástico. Tá? Nosso agro é uma coisa fantástica. Tá? Para vocês terem uma ideia, o pessoal descobriram um outro tipo de ácaro que come os ácaros que atacam as nossas plantações. E usam ele como combate biológico. Eles conservam esse ácaro e quando nas lavouras estão começando a infestação de ácaro, ele solta esse ácaro, ele começa a se reproduzir, vai consumindo os outros, vai matando um ao outro, quando um acaba, o outro acaba também. Tá? Mas ainda é longe, é uma realidade longe para nós. Se você fez tudo isso e não está conseguindo resolver, tá? Então você vai ter que passar para o último combate. Esse aqui você vai ter que conversar com um engenheiro agrônomo. Tem alguns que caem as folhas, esse aqui que eu usei não cai, tá? É muito bom. Eu cheguei lá para comprar um, conversei com o engenheiro. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, tá certo? O nosso melhor aliado são os engenheiros agrônomos. Nas lojas que vendem defensivos, algumas não têm, mas a grande maioria tem. E é um pessoal qualificado, um pessoal que está disposto a conversar com você, lhe dar orientações. E eu tive o prazer de conhecer 3 engenheiros agrônomos, né, nesses períodos que eu trabalho, com rosas que, porra, os caras foram fundamentais, foram excelentes. Muita coisa que hoje eu passo aqui para vocês, aprendi com eles. Tá? Eu fui lá para comprar um desses rapazes aqui e acabei comprando esse aqui, ó. Para você ter uma ideia, esse aqui, até a outra dose que você aplica nos ácaros, é diferente o tempo. E ele trabalha como se fosse um defensivo sistêmico. Tanto que eu apliquei, aí 4 dias depois eu olhava, ainda havia ácaro e comecei a pensar assim, eu fui enrolado, eu perdi meu dinheiro. Porque são caros, viu? Quando vocês forem ver na internet, os bichos são caros. Mas quando foi com 7 dias depois, eu não encontrava um ácaro. Tá? Mas lembre-se, essa aqui é sempre o último recurso. E vocês vão precisar de um engenheiro agrônomo. Façam os outros que eu lhe falei, que eu tenho certeza que
vai dar certo para vocês, tá? Daí, pessoal, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Aqueles que gostaram, não esquece de deixar o like, se inscreva se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, se o perfil com que eu apresento os problemas e as soluções é o que você gosta, não se esquece de se inscrever, tá? Indiquem também para as outras pessoas. Aqueles que quiserem, podem. Eu sinto muita satisfação, não só nos vídeos, mas principalmente nos comentários, tá? Eu vejo muita gente aqui do nosso canal, que é criador, que tem apoiado, na parte dos comentários tem contribuído muito, tá? Teve um vídeo que eu falei de rosas que não abria outras camadas e teve gente que deu exemplo de outras rosas também, isso foi muito legal. E gente que tem contado as suas experiências nos comentários. Dá uma passadinha por lá, vê, tá? E pode deixar sua sugestão também. Está tendo algum problema? Não sabe, não está conseguindo resolver, quer entender um pouco mais? Passa para a gente. Se a gente souber, será um prazer enorme fazer um vídeo para vocês, tá? Um bom final de semana para vocês e até o próximo.